Sejam bem-vindos a mais um bate-papo carnívoro. E aí, cobra? Beleza? Tô comendo aqui, ó, um ovinho com bacon. Ai, que delícia. Eu cheguei correndo da rua e hoje, sabe o que eu comi? Uma moela que eu fiz na panela de pressão. Eu estava preparando uma sopa para minha mãe e já deixei cozida uma moela por bastante tempo para ficar bem macia. Eu comi moela assim, cozidinha com sal e na correria, gente, como as vísceras e os órgãos saciam. É impressionante, né? E aí você come, fica numa boa, nutrido, né? E agora nem sei se eu vou comer mais alguma coisa. Acho que eu comi umas 10 moelinhas, assim. Nem sei se eu vou comer mais alguma coisa, porque é tão saciante, né, cobra? Fala aí, quando você come víscera, você sente isso também? Com certeza. É muita nutrição, né? Num volume Tipo, pequeno. quase metade do volume, para dar a mesma saciedade. Tu sabe que aqui no sul, pessoal, a gente tem muita parrilla. Às vezes eu coloco postagens minhas aí, né? Na parrilla, que é uma forma de fazer a carne na brasa, numa brasa com lenha. E o pessoal aqui da fronteira do Uruguai, eles comem muito as vísceras. Então, assim, tem várias especialidades que a gente come nesses restaurantes. E eu vou numa parrilla que eles têm uma entrada que é moleja, que eu nem sei direito o que é, e daí tem os tintiolines, que é uma parte do intestino, e vem com mais uns rins, os rinhones. Gente, a gente pede uma entrada daquela que você não consegue nem comer um entrecô depois, porque sacia tanto, né? E assim o sabor, né? Eu adoro comer coisas diferentes, assim. Então eu tô sempre variando, né? Eu tenho vontade de comer outros, por exemplo, cérebro, testículo, que eu nunca comi. É Sabe que eu já difícil de comi achar. testículo? E é gostoso, é uma carne mais esponjosa, assim. Eu comi numa fazenda, eles estavam castrando os bichos e eles colocam na brasa, ali na hora, Direto. sabe? Castra o bicho ali. Não sei como eu tive coragem de comer, mas eu comi, experimentei. E tem um Eu tenho. sabor gostoso. Na verdade, é animal, né? Eu não tenho muito nojo, assim. Eu como pé de galinha, fui criada, assim, com a minha avó, que fazia de tudo, né? E também frequentando fazenda. Então a gente já perde o nojinho, né? O pessoal chegando aí, que maravilha. A gente vai pedir aqui para que vocês comecem a colocar as perguntas dentro da caixinha, tá? Porque aqui na linha do tempo a gente perde, a gente não consegue ficar acompanhando, então coloquem as perguntas na caixinha. E aí, conta umas novidades aí, cobra, enquanto o pessoal faz as perguntas aí. O que você andou estudando aí essas últimas semanas? O que tem de novidade pra gente? Tenho estudado bastante. Eu estava agora dando aula na tribo, né? Por isso que eu estou comendo na correria aqui. Aí hoje a aula foi a revisão das 13 aulas que já teve lá. Nessas 13, a gente falou praticamente de tudo da carnívora, desde a introdução, como na prática, né? Como se fossem umas aulas mais para coach do que teoria. E uma das coisas que a gente estava discutindo agora na aula é a cura. É uma área que você entende bem, né? Bem. E aí, basicamente, a conclusão que a gente chega é a seguinte, que o balanço Boa noite. inflamatório... Peraí, deixa eu interromper. Ciro, seja bem-vindo. Ciro Campos aqui, ó, nosso Ciro querido Campos. cardiologista carnívoro. Ó, Segue. uma novidade é que eu tinha sido convidado para um podcast da nutricionista que tratou do Juscelino. Lembra aquela história que eu te contei? Do Juscelino e da Bruna, que ele teve cura. A Sim. nutricionista que tratou ele tem um podcast que chama Geladeira, só que é lá em Florianópolis. Aí eu falei, ó, e ela é vegetariana, né? Então tem aquele viés. Aí eu falei, ó, eu não tenho condição de participar e ir para Florianópolis, mas aí indiquei Dr. Ciro e ele foi lá, ele e a esposa dele, como é que é o nome dela mesmo? Esqueci, que é nutricionista, né?
Escreve E eles aí. participaram, se eu não me engano, vai sair amanhã ou depois o podcast. Tô doido para ver. Ah, que legal. E Muito o bom. Ciro, e o Ciro tá me atendendo, né? Eu fiz a consulta, agora estou fazendo os exames, mandei para ele ontem meus exames. Colesterol. Vanessa, obrigado, Ciro. Desculpa eu ter esquecido, eu sou ruim de nome, bicho. Também. Saiu Eu tô doido para ver o hoje, ó. podcast. Saiu hoje já? Ah, Ah, eu vou assistir. tá onde? Tá em No YouTube, né? É no YouTube, né? Vou assistir logo que eu puder. Tô Ai, doido pra ver. Foi bom? Foi maneiro? Como é que foi? eu tô louca. Gente, eu tô assim, eu não tô conseguindo acompanhar muita coisa, porque quem não sabe aí, eu me mudei e eu tô aqui na casa do meu pai e eu tô procurando apartamento. Eu tô numa loucura, assim, minha vida. Eu tive que dar uma estacionada, né, nos estudos aqui na Carnívora, mas sigo na Carnívora, né? Mas não tô conseguindo acompanhar muita coisa, mas eu quero ver se eu tiro um tempo para assistir. Ó, no YouTube e no Spotify. Ah, legal. No Spotify eu posso colocar um fonezinho e sair ouvir. É muito bom esse Spotify, né? Muito bom, né? Tem, inclusive, gente, o Bate-Papo Carnívoro também vai pro YouTube e também vai pro Spotify, Vai tá? pro Spotify, Então, se exatamente. tiver no A seu última carro live a gente aí, não conseguiu, né, Cobra? Porque deu uma interferência terrível e aí não consegui nem criar um podcast, só pro podcast lá do Spotify, porque o som estava terrível, mas a maioria das nossas entrevistas já estão lá, pessoal, no nosso canal do Spotify. Quem não acessou, é só entrar no perfil que tem os links. e eu gosto muito de Spotify. Eu dirijo bastante durante a semana, né? Então, o meu celular, que fica conectado no carro, ele já é sintonizado no Spotify, Ah, no podcast. É a hora que eu mais estudo, assim, é ouvindo podcast. Gosto muito. porque a gente, na verdade, é o tempo que a gente tem de deslocamentos, né? E É. às vezes você está fazendo alguma coisa, não precisa parar para assistir. Eu adoro também ouvir podcasts. Gente, eu vou sair aqui do meu perfil pessoal, peraí. Só estava conectando aqui para chamar mais gente. E vou sair aqui para a gente ter mais imagem aqui minha e do Cobra. E aí eu estou fazendo meus exames. Hoje mesmo eu fiz um, até postei, né? Que é uma preocupação geral da nação quando a gente fala que está fazendo estratégia carnívora, que é o rim, né? Que Função excesso de renal. proteína dá problema nos rins. Hoje eu postei lá que eu estou fazendo, não estou nem fazendo para, eu estou fazendo exame para duas coisas. Eu vou fazer uma cirurgia, vou colocar a prótese no quadril, enfim, né? Você vai fazer, olha Estou aí. fazendo pré-operatório, E estou fazendo, aproveitei para fazer um check-up geral com o Ciro, né? Muito Fiz bom. curva glicêmica, curva insulinêmica. Então, assim, eu vou ter várias evidências sobre a carnívora. E uma delas é, meu rim está nota Olha aí. 10. 5 anos me entupindo de proteína, porque eu não como palma da mão, não. Eu como umas 4 palmas da mão de carne por dia. Quem já viu cobra aí comendo sabe, né? Ó, foi o que? Anteontem, minha esposa comprou uma picanha. Ó, comprei uma picanha para você. Eu comi a picanha. 1,5 kg. Mas Comi ela toda. quando a carne é boa, a gente come mesmo, né? Quando eu vejo, eu já comi quase toda. Eu não mato uma picanha inteira, mas olha, acho que uns 70% vai. Pois é, comi Porque é uma inteira. delícia, né? Nossa Carne, senhora. Muito bom. picanha, para mim, é uma das melhores, né? Eu ainda, eu ainda, Pessoal, ainda, ainda fiz daquele jeito que eu aprendi com o André, que corta ao contrário, assim, né? Cortar ela no comprido, você já viu? não, Você tem que cortar ela, em vez de cortar ela faz os no medalhões. triângulo, tá aqui assim, né? Você, em vez de cortar ela assim, você corta assim. Hum, Fica bom, tá? bom, Aí eu boto primeiro com a gordura para baixo para selar a gordura na grelha, né? Depois, de um lado do outro, deixa no meio bem cruzinho, eu coloco salzinho, ela acabou. inteira na grelha,
dos dois lados, não faço na parrilla, né? Deixo ela selar, mas eu fatio ela no padrão. Eu vou experimentar fatiar ela diferente. Aí tem um lado da picanha que é mais duro e tem um lado que é mais mole. Aí esse lado mais duro a gente corta mais fininho, né? Que é o lado do coxão mole, coxão duro, não sei. É, que pega o colchão E o outro, mole. o outro pode cortar mais grosso que ela fica mais suculenta. Então Olha, é por isso que é bom dividir ela nesse lugar aí, entendeu? sim, interessante, interessante. Ei, Olha, Fê, bem-vinda, ei, Fê, Fê, de tudo bem? Portugal. Ó, a Renata também. Gente, maravilha que vocês estão aqui, que bom. Bom E, e me, demais. e me diz uma coisa aí, Cobra. Vocês estão aí com o curso de vocês aberto, e junto com a Altran, você falou aí das aulas, o pessoal pode entrar ainda? Está aberta, a tribo carnívora está aberta. Tá aberta. Ainda tem algumas vagas. E tá Tá, bem legal, tá? Tá bem legal mesmo. O pessoal tá curtindo. O pessoal tá evoluindo, cara. É impressionante como é que ai, que na maravilha. carnívora evolui. Porque a gente está desde fevereiro, né? Então já são Sim, 4 meses. Aí já ai, tinha gente que tinha começado antes. Em 4 meses, uma pessoa fazendo estratégia carnívora, a gente sabe o que acontece, né? É o que eu estava falando, a base das doenças de hoje, praticamente, são inflamação. E a carnívora, ela simplesmente vira o jogo. vira o jogo. Você passa de um corpo inflamado para um corpo desinflamado. E aí tudo vai se ajeitando. Porque não é a gente que cura, né? Quem cura é o corpo. A gente estava alimentando o inimigo. E a defesa estava sendo prejudicada. Aí a gente só inverte o jogo, passa a alimentar a defesa e não alimentar mais o inimigo. É. Acabou. O corpo mesmo vira o E jogo. como é importante, e eu vou fazer só um comentário aqui sobre uma questão que me aconteceu. Na verdade, quero explorar isso um pouquinho melhor, né? Eu comecei a carnívora, né? Em função da fibromialgia. A carnívora me tirou daquele quadro de rigidez, daquele quadro de dor mais intensa, né? E no início do ano, e a gente conhece o corpo da gente, no início do ano eu notei que eu estava de novo com dores. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu tinha um problema de canal em 2 dentes, com tratamento de canal, né? E eu já tinha ouvido alguns dentistas da linha integrativa aí, né? Falando sobre a questão das cavitações. E Uhum. eu briguei com vários dentistas porque queriam retratar esses canais, né? Eu disse, não quero mais saber desses dentes, eu quero tirar esses dentes, eu quero tirar esses dentes. E a minha surpresa foi que quando eu tirei esses dentes, eu tinha cavitações. E essas cavitações, elas são uma inflamação no organismo. E que também fazem parte desse processo da fibromialgia, né? E eu só consegui perceber que eu tinha essas lesões porque o meu corpo já estava completamente desintoxicado. Na verdade, a inflamação de todo o meu corpo já tinha sumido e ficou bem marcado essa inflamação nos dentes, porque eu não tinha dor em mais nenhum lugar e eu sentia, parecia que tinha umas agulhas aqui. E o mais incrível é que cada vez que eu dava uma escapadinha, ou eu comia um pouquinho de chocolate, ou eu comia um queijo, ou eu comia alguma frutinha, alguma coisa, sempre começava a me dar bruxismo. Porque um dos meus sintomas graves era que eu tinha um bruxismo de aperto absurdo, né? Junto com toda a parte da fibromialgia. E aí eu comecei a enxergar que o mínimo de alimentos açucarados, né, e de fornecer esse combustível para essas bactérias, me deixava com dor, me dava um sintoma de bruxismo e com sintomas de dor. Dessas cavitações que são que fazem o leaky gum, né? Que eu não sei se a gente fala muito ouvir de permeabilidade intestinal. Olha, Luna! E a gente não ouve falar de permeabilidade gengival, né? O quanto a saúde bucal pode interferir na tua saúde como um todo, né? E essa questão da inflamação, tendo inflamações ativas aqui, você não consegue uma cura completa,
né? E eu estou nesse processo de cura. E, inclusive, fiz uma tomografia agora no final da semana e apareceu, sabe o quê? Cavitação no espaço onde eu tirei o siso, que é um local privilegiado para acontecer cavitações. Normalmente o teu siso está lá impactado, inflamado, a gente tira esse siso e fica as bactérias ali dentro. Então, assim, isso também é uma parte de inflamação que está escondida, que não é qualquer profissional, né, da odontologia que consegue enxergar, porque eu passei por vários, né, e a gente tem que abrir, tem que tratar, né. Então, o quão importante é a gente fazer uma investigação maior para ver qual é o tipo de inflamação que está no teu corpo, né. E a carnívora vem limpando o terreno, né, vem limpando o aquário, e você consegue enxergar melhor aonde que está aquela sujeira mais grossa que você não conseguiu tirar, né? Para mim, se não fosse a carnívora, eu estaria na ignorância ainda, talvez sofrendo, né, por mais anos e a minha saúde cada vez mais deteriorando, né? É. Tem muita gente na medicina integrativa hoje que leva muito para esse lado, né? De doutora Lina Ena mesmo, que a gente conversou com ela no bate-papo. Você conversou com o André Queiroga, né? Sim, com Quiroga, sim, tem Quiroga. vários artistas aí que já Eu, estão conver- na linha. eu conversei com o Dr. Marcos Moura também, dentista. Em uma live com ele outro dia, ele me convidou. E é aquela coisa, não dá para tratar a saúde só bucal. Eles falam isso, ele vê o paciente saindo e voltando, doente, né, com a mesma doença, e eles não conseguem resolver. Então, eles abriram o leque para tratar a pessoa como um todo essa odontologia integrativa, né, bem interessante. Exato. E as doenças começam no intestino, mas essa conexão que a gente tem intestino-cérebro, a gente tem intestino microbiota bucal. Porque a microbiota bucal é tão importante quanto a microbiota intestinal, né? Sem dúvida, é um canal só, né? E interfere, na verdade, interfere muito, né? Se você tem muita acúmulo de tártaro, muita periodontite, né? Isso tudo afeta. O teu intestino também. E se retroalimenta, né? Porque o teu intestino começa a ter muita bactéria, elas começam a subir, vem pelo nervo vago, daí já chega nessa região, daí se tu tá muito contaminado aqui, também tu já tá deglutindo, já tá com uma microbiota bucal completamente desequilibrada, né? Isso aí. Então, são coisas para a gente prestar atenção, né? Ó, o pessoal aqui conversando. Por exemplo, a carnívora é uma coisa interessante que na minha dentista mesmo fala. Ó, a sua chance de ter cárie agora é muito baixa. E o que dá cárie? Açúcar. Açúcar. O que é a cárie? Bactéria. O que é o tártaro, né? É a infecção bacteriana. Então, assim, o que acontece na nossa boca acontece no resto do corpo quando a gente come açúcar. Na boca fica mais claro, mas a gente tem cárie em outros ossos, né? Em outras partes do corpo. Essas cavitações, na verdade, elas se criam no meio das raízes dos dentes, elas são como se fosse uma cárie no osso. E o mais incrível é que elas ficam ali onde não tem o sistema linfático drenando. Elas ficam escondidas. Você não consegue drenar, não consegue limpar aquilo ali, né? Eu acho muito louca. Eu acho legal essa visão. A gente conversou isso com o Peter, não sei se você lembra. Sim. Que as infecções, né, elas são como se fossem a bandidagem tomando conta. Né? A Cracolândia. E aonde que acontece isso numa cidade? É onde é escuro, aonde é aquele cantinho que a polícia não vai, né? Por exemplo, eu tinha uma inflamação aqui, ó, que fica bem na pontinha aqui desse nervo, chama epicondilite lateral. Eu tratei de tudo quanto é jeito, injeção de corticoide, fiz um monte de coisa. Não resolvi, porque é exatamente isso. É tipo essa, que ela estava lá no finalzinho, onde não tem sistema linfático, onde não tem como o corpo chegar lá para resolver. E aí, o jeito que eu resolvi foi carnívora, melhorou bastante,
e depois foi lá e mexer mesmo, quebrar, pisar. Nossa, doía muito. Ó, a Fê também está falando que a epicondilite dela também sumiu com cetogênica. Eu conheço encontrei um amigo meu lá na porta na recepção desse médico, né? A gente foi fazer a injeção. Ele está até hoje. Ele era forte, o braço dele já definhou. Por quê? Porque a epicondilite não deixa a gente fazer força. Aquela dorzinha chata, sabe? Você aperta a mão assim e você perde a força. Sim. Eu resolvi, cara. Resolveu. Foi uma das coisas chatas que eu tinha assim, há anos. E voltava, e voltava. Eu não podia fazer barra, eu não podia fazer força que ela voltava. Agora fiquei livre da carnívora, né? Então, assim, a base da cura é a desinflamação, né? É a gente fortalecer as defesas e enfraquecer o inimigo. Enfraquecer o inimigo. Exatamente. Que come açúcar, que come porqueira. Que a gente está alimentando aí, criando casinha para ele no nosso ambiente aqui, né? Gente, eu vou puxar algumas perguntinhas aqui, Cobra, para a gente começar. Show. Tá. Aqui. Inclusive, eu estou incomodado aqui, que eu tenho um dente meu que quebrou, que fica uma gruta, e a comida agarra sempre lá embaixo. Eu fico agoniado enquanto eu não tiro. Eu já tiro, puxei uma aqui de dente, ó. A Magda Cristina está perguntando, interessante isso sobre cavitação, pois tem uma dor no rosto, né? Magda, se tu quiseres, eu tenho um dentista de Porto Alegre, mas o ideal seria você achar um dentista que estivesse na sua região. Se você quiser me mandar um direct depois, eu não sei de que cidade você é, porque isso a gente precisa ver presencialmente. A gente faz uma tomografia, tá, especial para verificar se há, né, cavitações. Como eu falei aqui, eu fiz uma tomografia, fui em 3 dentistas que não eram dessa linha integrativa e eles não enxergaram isso, né? Então, assim, eu reclamava de dor e ninguém enxergava. Então, o ideal é procurar um dentista dessa linha integrativa na tua cidade, tá? Mas se tu quiser me mandar um direct depois, eu posso te mandar o contato do meu dentista. Talvez tu consiga com ele alguma indicação, né? De repente eu posso ver também com ele para tua cidade, tá? Vou puxar mais aqui, vamos ver. Aqui tem mais perguntas aqui. Você consegue jogar na tela? Hora próximo de Porto Alegre, então pode me mandar um direct, tá? Manda lá no meu perfil pessoal, no King Carnívora, e que eu te passo o contato, é o Rodrigo Beltrão, vou te passar o contato dele. E ele faz também os implantes cerâmicos, tá? Que é o que eu vou fazer daqui para o meu próximo passo. Vamos ver. Fala, Roger. Amigo meu entrou aí. Ah, beleza. Vamos aqui para uma da carnívora. Tocou violão comigo no meu aniversário sábado. Ah, que beleza. Eu quero um rap, hein? Pro bate-papo. Aquele é outro amigo. Aí, ó. Faço carnívora há 7 meses e não consigo comer muita carne. Qual a quantidade certa para comer? Essa é tua, Cobra. Tu adora falar de quantidade. Tem que aprender a comer. Tá? Quando você começa a fazer flexão, você também não consegue fazer muita flexão. Mas você treina. É treino. Comer mais é treino, né? A carne tem uma digestão completa. Então o corpo tem que estar preparado para digerir carne. Você tem que ir treinando. Você vai treinando, vai comendo sempre um pouquinho além da saciedade, você vai conseguir comer mais. Tá? É importante. 2 erros crassos na estratégia carnívora, tá? É comer pouco e comer pouca gordura. São 2 erros que é o que mais causa a pessoa não ter aderência na estratégia, comer pouca gordura e comer pouco. Outra dica importante também para comer mais: carne mais mal passada. Carne bem passada embucha, né? Se tiver carne muito bem passada, embucha. Então a carne mais mal passada, você passa a gordura. A gordura se dá uma... que nem a gente estava conversando no início. Você pega a gordura da carne e coloca ela para ela derreter, para ela dourar, para ela selar, porque a gordura crua é ruim de comer, né? Mas
a carne tem que ser ao ponto para mal passada. Aí você consegue comer mais. Como eu disse, eu venho treinando há um tempo. Anteontem, eu acho, eu comi uma picanha inteira, 1,5 kg em uma refeição. Então, assim, eu conseguia fazer isso no início? Não. Eu comia 500 gramas. Agora eu comendo 3 vezes mais. E diferente do que me perguntaram hoje no direct, quando eu respondi a caixinha de pergunta, o estômago não dilata estratégia carnívora. Por quê? Porque a gente sacia muito antes de encher o estômago, porque a carne é muito densa em nutrientes, como o Alessandro estava falando no início. Se você comer vísceras, então, com metade da quantidade que você comeria de carne de músculo, você já está saciado. Gordura, mesma coisa. Gordura, mesma coisa. Sacia muito. E por que sacia? Porque nosso corpo conta nutrientes. Quando você atinge a quantidade de nutriente, ele manda parar. E esse manda parar é enjoar. Aí as pessoas falam, mas eu enjoo de carne. Mas é isso mesmo. Aí, a Fernanda está falando a mesma coisa. Saciedade não ocupa o espaço no estômago. A saciedade é da grelina de verdade, né? Antes disso, com carne. A gente só se empanturra o estômago quando você come uma comida sem nutriente. Aí empanturra. É o que a Fê colocou aqui. A saciedade é por sensor de nutrientes, gente. Essa informação que vai para o cérebro, né? Por isso que quando você come carboidrato e não tem uma quantidade de nutrientes essenciais ali, de aminoácidos essenciais, tá? Você não vai parar de comer, você vai comendo, porque o corpo está em busca dos aminoácidos. Então, a carne, ela vai te dar de cara isso, né? Aí acontece o quê? No final da linha, lá na frente, bariátrica. A pessoa come até esticar o estômago. Porque o estômago esticar também dá um sinal de saciedade, né? Sim. Mas é um outro sinal, é diferente. São dois, a gente tem dois. Esse estômago vai esticando e vai dilatando, esticando e dilatando, esticando e dilatando. Daqui a pouco você está com o estômago gigante, você tem que fazer uma cirurgia para arrancar um pedaço do estômago. Vê se tem sentido um negócio desse. E fora que o carboidrato, ele bloqueia essa informação, né? Chega um momento que o excesso de carboidrato, excesso de glicose faz com que bloqueie essa informação de saciedade, né? Então, a gente tem aí todo o quadro do terror, né? Comer carboidrato que não sacia e que leva à não informação do cérebro, né? Para que e faz com que você entre nessa compulsão louca, buscando pelos nutrientes que você não acha, que você não encontra, né? Por que as pessoas dizem, eu comi um churrasco, eu tô saciado, não tô com fome? Porque as pessoas, mesmo que tenham consumido salada de batatas ou comido outras comidas junto, você tem um volume maior de carne, você vai se sentir mais saciado, né? Agora vai comer uma macarronada para você ver. Depois de 3 horas, você já está procurando por um doce, você já está procurando por um açúcar, né? Então, desesperadamente, né? E eu vi passando uma pergunta aqui, tá? Que eu não vou voltar, mas assim, perguntando aí para quem precisa perder muito peso, também é para comer muita carne? Adoro essa pergunta. Também é. E aí que tem que comer mais mesmo, porque quem precisa perder peso tem um inimigo, que é o inimigo que faz a gente engordar. O nome desse inimigo chama fome. Você tem que matar ele. Vai matar o inimigo. Você pega um bife e dá uma bifada na cabeça dele assim, ó, pum, um pedaço de carne e joga até ele morrer. É a fome. Então você come muito até você nutrir o seu corpo, matar a fome. Até você dar baixa em todos os pedidos do seu organismo te solicitando nutrientes. Então ele te pediu lá, eu quero esses 20 aminoácidos, esses não sei quantos ácidos graxos, esses minerais e essas vitaminas. Me manda aí. Aí você manda até ele dar baixa em todos os pedidos e falar, pum, acabou. Aí nesse momento, as pessoas que participam, né, que experimentam a carnívora, elas falam, meu Deus, eu estou há 40 anos e eu nunca tinha sentido isso, ficar sem fome. Porque estava fazendo isso que o Leandro estava falando. Comendo carboidrato, comendo a diluição proteica, né? Que a indústria é mestre em fazer isso. Porque eles sabem que o que sacia é proteína e gordura. Então eles tiram esses dois elementos da alimentação
e deixa um alimento vazio, que dá uma saciação, como a Fernanda estava falando aqui da cetogênica Portugal, que dá uma falsa sensação de saciedade. O carboidrato, ele dá aquela saciedade instantânea ali, mas logo acaba, né? E ele não dá baixa nos pedidos. O corpo não estava pedindo carboidrato, né? Ele estava pedindo proteína. Exato. E aqui, mesmo com gordura, sim, a gordura é essencial, tá? Não tentem fazer uma estratégia carnívora com carnes magras. Não funciona. Vocês vão ralar. Não funciona. E nós precisamos da gordura. A gordura tem uma importância fundamental aqui também no papel da saciedade. E da hidratação também intestinal, tá? Da lubrificação intestinal. Vocês vão consumir a gordura, ela vai auxiliar na eliminação, vocês vão fazer um cocôzinho fininho, mais rápido, tá? E a gordura é fundamental aí, certo? Que é o ácido butírico, né? Então, sim, gordura, gente, percam medo. Para vocês poderem entrar numa estratégia carnívora, a primeira coisa que vocês têm que fazer é esquecer tudo que vocês aprenderam de nutrição. É rasgar a cartilha da medicina, rasgar a cartilha da nutrição, porque se vocês forem... Olha aí, a gordura sem medo, exatamente. Porque se vocês forem seguir tudo que vocês aprenderam desde criança, ou tudo que se prega hoje na nutrição e na medicina, vocês não vão conseguir entrar na carnívora. Para entrar na carnívora, você tem que sair dessa lavagem cerebral que foi feita. Você tem que confiar, né, nas pessoas que estão aqui, que fizeram a carnívora, nos profissionais que trabalham, seja da maneira como você for buscar isso, né? Porque os resultados, na verdade, nós somos a evidência, né, Cobra? Eu curando a fibromialgia, o Cobra curando os problemas dele, emagrecendo muitas pessoas que emagreceram, e a gente tá... E o mais importante, né, é esse retorno da saúde, certo? Então, tirem da mentalidade de vocês o bifinho da palma da mão, a carne magra, a necessidade de comer fibras, a necessidade de ter carboidratos para ter energia, porque isso já está mais do que provado que não há necessidade, né? Que carboidrato não é essencial e que a gente consegue fazer uma vida carnívora. Eu cobro aí com 5 anos de carnívora, né? Eu vou fechar 2 anos daqui a pouquinho. A gente tem várias entrevistas com pessoas aí no nosso canal, que a gente já trouxe carnívoros. Então, né, assistam as lives anteriores do bate-papo, vocês vão encontrar bastante informação e bastante suporte para a decisão que vocês estão tomando. Eu estou falando aqui para quem está entrando na carnívora, né, Cobra? Porque a gente tem pessoas aqui que já estão, que já conhecem, mas para quem está chegando, né, vocês têm que fazer uma limpeza na mente. Senão, não rola, né, Cobra? Exatamente. E a gordura tem também um papel fundamental, que é o seguinte: engordar, acumular gordura, a gente depende muito mais de uma questão hormonal do que de uma questão calórica. O que comanda o acúmulo de gordura ou a queima de gordura são os nossos hormônios. O carboidrato estimula o hormônio de engordar, que é a insulina. A gordura, não diretamente, mas ela acaba favorecendo o glucagon, que é o hormônio de emagrecer. Então, quando você come gordura, você estimula seu corpo a queimar gordura. Diferente quando você come carboidrato, você estimula seu corpo a armazenar gordura. Por mais que pareça estranho, né? Você comer gordura, você vai armazenar gordura. Se você comer os dois juntos, você vai armazenar gordura. Aí sim, se você está na Carbolândia, toma cuidado para não comer gordura. Agora, na carnívora, sem carboidrato, sem insulina, você tem que comer gordura mesmo. Lógico que não pode cair de cabeça em gorduras processadas. Mas a gordura do próprio alimento natural, da carne, pode ir sem medo, igual esse livro aqui, ó. Gordura sem medo, da Nina Tachas. Esse livro é fundamental para quem quer fazer estratégia carnívora. E ele fala exatamente isso que eu estou falando. Isso aí, gordura. O golpe foi esse, gente. O
golpe da Matrix que está aí instalada foi esse. Tiraram a gordura, e o que entrou no lugar da gordura? Carboidrato e óleo vegetal. E aí foi aonde que a coisa desandou, né? Que a gente anda na rua hoje e, desculpa, não tenho preconceito, mas é uma questão de saúde. Todo mundo acima do peso. Maioria absoluta está todo mundo acima do peso. É difícil você ver uma pessoa que não tem pelo menos uma barriguinha, né? A não ser os mais jovens. Mas até os mais jovens estão também já com sobrepeso e barrigudos. Sim. Isso, que causa isso é grãos e óleo de semente. O óleo do grão e o carboidrato do grão. O que causa isso são grãos. É essa indústria alimentícia que é, né, foi construída em cima do grão. Focada nisso para te fazer consumir mais, né? E coloca aquele bliss point, né? O equilíbrio do doce com o salgado, que te faz querer mais, coloca o glutamato monossódico, que te faz querer mais, né? Então, é o que contrata esses nutricionistas fortão aí para ficar falando que margarina não faz mal para a saúde, que quem fala mal de pão e glúten é terrorista nutricional. Esses caras são contratados, eles estão recebendo, eles estão ganhando alguma coisa. Não é possível, né? Porque tem tanta coisa para estudar, né? Até nós que não somos da área estudamos, né? Imagina um cara que é da área. Só querer. Ainda surfam na ignorância, né, Cobra? Porque se você estudar um pouquinho mais, você vai perceber que realmente essa história do carboidrato, né, e da indústria, e desses industrializados, não tem nada de mocinho nisso, né? Então, é só pensar um pouco mais. Eu já puxei aqui a pergunta da Érica, né? Falando que na carnívora ela perdeu 25 quilos em 5 meses. Olha aí, parabéns, Érica. Percebi que é uma gordura, vai prejudicar a perda de peso? Deixa eu pegar o resto. Falta mais 25. Assim, ó, Érica, você perdeu aí 25 quilos em 5 meses, né? Você fez uma média super boa de perda de peso. Eu perdi essa mesma média que você. O que vai acontecer daqui para frente? Você vai emagrecendo, mesmo que você consuma gordura. Pode ser que o emagrecimento não seja igual ao que aconteceu nesses primeiros 5 meses, certo? Por quê? Porque o corpo também precisa reter para nutrição. Você vai ter um momento em que você vai dar uma estacionada, depois você perde de novo, e nem sempre a gente chega naquele peso que a gente acha que tem que chegar, né? Eu, por exemplo, eu perdi 25 quilos e eu continuo na mesma alimentação e eu não perdi mais. Eu estou no peso ideal. Então, no momento que o corpo encontrar o peso ideal e que ele estiver numa adequação de nutrição, você vai parar esse emagrecimento, né? Muito provável, claro, que se você tem esses 25 mesmo para perder a mais, provavelmente você perca. Talvez não o total dos 25, porque às vezes a gente quer emagrecer muito, né? Então tem que ver se aqui você não tem que começar a colocar uma massa mais magra, uma musculatura, para que depois você equilibre o seu corpo, né? E com certeza o consumo de gordura de uma forma equilibrada junto com a carne, tá? Porque a gente também tem que falar o seguinte, né, Cobra? Não é pra gente sair tomando gordura animal, comendo. Gordura natural. É o equilíbrio, você tem que ver a proporção. A gente tem que pensar assim, ó, o animal, ele vem numa proporção de gordura, né? Você pega uma picanha ali, você vai ter uns 30% de gordura no máximo quando tem uma picanha gorda, e mais a gordura entranhada na carne. Então tem que ter esse equilíbrio, certo? Você não vai ficar comendo só torresmo o dia inteiro, né? Até pode, em alguns momentos, né? Eu andei comendo mais gordura para tentar subir os meus níveis hormonais. Mas aí são estratégias que você vai utilizando, certo? Mas fica tranquila que o consumo de gordura equilibrado, ele não vai barrar o teu emagrecimento. Deixa eu puxar mais aqui. Aqui, ó, vamos seguindo na gordura aqui, Cobra. A Magda Cristina perguntando aqui, ó, que quando ela come um pouco mais de gordura, ela nota que dá uma diarreia. Quer responder aí?
Pode acontecer, sim. O corpo tem que estar preparado para digerir gordura, né? Do mesmo jeito que tem que estar preparado para digerir carne. Então, você está lá anos sem comer gordura. Suas enzimas, sais biliares, eles não estão sendo produzidos. Então, você tem que ir aumentando aos poucos para não ter diarreia. Inclusive, isso funciona até para quem não tem vesícula, que é um mecanismo do corpo de acumular os sais biliares para soltar de uma vez numa ingestão maior de gordura, né? Então, o que você pode fazer é diminuir a quantidade de gordura, porcionar em porções menores, começar pela gordura, né? A Alessandra já deu essa dica e hoje eu fiz isso. Vou almoçar, peguei um torresminho, eu como uns 3, 4 pedacinhos de torresmo, mastigo, porque ali eu estou ativando o meu sistema de digestão de gordura, certo? E vai acostumando, porque o seu corpo foi feito para digerir gordura. Isso aí você pode ter certeza. Tem milhões de anos que o corpo humano digere gordura. O seu só não está funcionando bem ainda. Então você tem que fazer ele pegar no tranco aí, devagarinho, e fazendo a gordura funcionar. Porque gordura, como a gente falou aqui, não é a vilã da história. O vilão é outro, tá? Aí, gente, coloquem as perguntas dentro do interrogação aqui na caixinha, tá? Não coloquem aqui na linha do tempo. Vou puxar as perguntas que estão aqui. Deixa eu puxar aqui. Tem uma pergunta aqui da Elaine. Eu vou puxar uma pergunta aqui da Elaine, mas eu vou pedir para ela complementar aqui, porque cortou. Ela colocou assim: estou na carnívora há 30 dias, já tinha diarreia devido à colite e intestino permeável. Porém, Aqui, ó. essa Elaine... Você vai conseguir ver aí. Oi? Desculpa interromper, mas é porque eu estou empolgado. Eu comprei esse livro aqui, que é o livro, ó, Fisiologia Médica, tá vendo? De Guyton. E aqui, o livro, não sou eu que estou inventando, tem escrito aqui, ó. Gliconeogênese. Formação de carboidratos a partir de proteínas e gorduras. Tá aqui, ó. Os médicos, eles estudam com esse livro, os nutricionistas. Só que eles não estudam direito. Tá aqui, ó. Tá aqui. Não estou inventando, não. A famosa questão de que você comendo proteína, você gera... Como é que é? Você gera... você aumenta a insulina, né? Por causa da gliconeogênese, né? Gliconeogênese é um processo de fabricação de glicose pelo fígado para suprir o corpo. Se o próprio corpo faz isso, né, você não precisa consumir. E ele faz isso através da alimentação que você está, através dos corpos cetônicos, se você não tem. Mas deixa eu ver uma coisa que a Elaine complementou. E uma forma simples de a gente entender isso, né, Alessandra? Quando a gente come glicose, o corpo não transforma a glicose em gordura, né? Você come açúcar, você não vira gordura? Sim. O processo inverso é a mesma coisa. Ele pega a gordura e transforma em açúcar quando precisa. É uma ida e uma volta. É simples assim. Então, a gordura que a gente come do boi, ela já é um pacotinho que ali dentro tem uma glicose em outra conformação, mas tem ali no glicerol, né? Ele consegue fazer uma nova combinação ali, que aquilo ali fica disponível como glicose. E não só da gordura, também da proteína. Não do músculo, mas a proteína que a gente comeu. Então a gente consegue ter um pouquinho de glicose que a gente precisa para os poucos órgãos que precisam, a partir de gordura e a partir de proteína. Por isso, não precisa comer carboidrato. Por isso que quando você tira a gordura, você tem que comer carboidrato. Por isso que os caras dos grãos falam para você ter medo de gordura. Inventaram, fizeram um monte de estudo fake, espalharam para o mundo inteiro que gordura faz mal, vamos priorizar os grãos.
colocaram eles lá na base da alimentação e falaram que você tem que comer pão integral. Isso é mentira. Você não tem que comer pão integral, não. Pão integral é pior que o pão normal ainda, se bobear. Não sei aquele negócio. É melhor você fumar um fumo de rolo ou um cigarro com filtro. É melhor não fumar, pô. Melhor não. É melhor não fumar, sem dúvida. Isso aí. Ó, eu vou complementar aqui a pergunta da Elaine, tá? Dizendo que está na carnívora há 30 dias, já tinha diarreia devido a colite, intestino permeável, e porém, tá? Ela está dizendo que segue tendo diarreia cada vez mais forte todos os dias. Deixa eu ver. Isso aí. Eu não gosto muito dessa terminologia diarreia. Porque diarreia é uma coisa que a gente remete a desnutrição, desidratação, cólica intestinal. Esses sintomas que acontecem no início da carnívora não é assim, são fezes líquidas. É como se o corpo tivesse, na verdade é o corpo se limpando. Agora, se quanto mais tempo dura, provavelmente, não estou dizendo que é o caso, tá? Mas provavelmente é quanto mais danado estava o intestino. Precisou de mais tempo para limpar. Por exemplo, as pessoas que vêm numa cetogênica, no low carb, nunca vi ninguém relatando diarreia. Por quê? Porque já vem limpando. Agora você veio lá da Carbolândia, você veio lá da Aveiolândia, né? Você veio lá da Plantolândia. da Plantolândia, da salada colorida de 3 pratos, que você estava lá cultivando bactéria e fungo no seu intestino há anos. E tem uma proliferação enorme lá, uma desbiose gigante. Isso vai demorar muito tempo para se equilibrar, né? É como se você tivesse... Esse processo é como se fosse um reflorestamento. Então, se você tiver uma área completamente degradada, o reflorestamento demora muito mais. Se tiver umas plantinhas lá já mais ou menos, rapidinho o reflorestamento volta. É um processo natural. Não espere que em poucos dias, meses, você vai resolver um estrago de dezenas de anos. Também é querer demais do organismo, entendeu? Algumas coisas assim que tem que observar, né? Quando a gente fala, só reforçando aí o que você falou, né, Cobra? Diarreia. Quando a gente fala em diarreia, a gente pensa numas fezes fétidas, né? Com bactérias, com aquela coisa que você comeu alguma coisa estragada que fez mal. O que dá na carnívora, na verdade, são fezes mais líquidas e que não tem esse odor tão forte, né? Então, isso também tem que observar. Mas, se você está se sentindo muito fraca, se isso você sente que está te tirando, aí eu até aconselharia você procurar um profissional para te dar uma melhor, né? Porque nós aqui não somos médicos, né? Mas se você acha que que a tua saúde está assim, vamos dizer assim, que você não consegue sair da cama com uma diarreia porque normalmente quando te dá uma diarreia horrível de 2 dias, 3 dias, né? Ou que dá aquelas viroses, a gente não consegue levantar da cama. Isso é diferente das fezes líquidas que você evacua e você daí vai sair e sai numa boa. Se você, sai normal. Né? Aí você tem que aumentar o quê? O consumo de água com sal, dar uma hidratada, tá? Uma coisa que pode ajudar aí nesse período de diarreia, que eu sempre falo para as pessoas, adiciona um pouquinho de limão na água com gelo, tá? Porque o limão às vezes ajuda a dar uma cortada. Aqui a gente entra com o limão como medicamento, tá, gente? Não como uma fruta de consumo, assim como tu entra com ervas também, como medicação, você pode entrar aqui com o limão para ver se dá uma aliviada aí na tua diarreia, tá? Muitas pessoas que eu dei essa dica tiveram um bom resultado. Uma coisa importante também é aqui, ó, né? Tem muita ligação cérebro-intestino. Se você encarar esse período como um período de limpeza, que isso é uma coisa boa, que eu tenho que ter mesmo, e ao invés de diminuir gordura, comer gordura mesmo, para adiantar o processo de diarreia, de limpeza, porque a gordura faz isso. Eu vou limpar logo, e rapidinho vai acabar. Agora se ficar, não, agora eu volto para lá. Aí vai, bota o pezinho, senta de reza e para. Aí esse processo vai ficar amoroso. Tem uma pergunta aqui, não sei se eu posso responder.
Vai, porque eu ia puxar ela aqui do Fábio. Vamos lá. Fizeram a mesma carnívora há 2 anos e meio, mas sempre adiciono aipim ou batata. Se eu tento fazer a carnívora estrita, eu não tenho sono à noite, o coração palpita forte. O que pode ser isso? Eu diria, né, na minha opinião, que isso é abstinência de carboidrato. Né? É a cetoadaptação. Você tem que se permitir deixar o seu corpo usar a gordura como fonte de energia. Tá? Você está usando um tanquezinho desse tamanho assim, de glicogênio, sendo que você tem um estoque imenso de combustível espalhado pelo seu corpo em forma de gordura. Enquanto tem carboidrato, tem insulina, a insulina bloqueia a queima de gordura. Para acessar a gordura, tem que tirar carboidrato. Depois que você cetoadapta, né? É o meu caso hoje, por exemplo, eu já posso comer um carboidrato que minha insulina sobe e desce. Isso ficou bem claro no exame que eu fiz agora de glicose. Agora, se você já está há 2 anos e meio, né? Não sei qual é essa carnívora que você está fazendo. E quanto de carboidrato, essas coisas você adiciona, né? Mas pode ser isso. Não sei. Tem uma outra questão aqui, tá? Que também pode estar interferindo, né? Se você começa a carnívora, né? E você não faz uma estratégia limpa por um bom tempo, você não vai conseguir equilibrar essa microbiota, certo? Você vai ter sempre, você vai estar sempre alimentando. Você está colocando ali um aipim, está colocando uma batata, você está colocando glicose, certo? Porque tudo se transforma em açúcar. Todo carboidrato se transforma em glicose. Você continua cultivando aquelas bactérias que estão ali no seu intestino, aqueles parasitas que estão ali no seu intestino, e eles comandam também informações para o cérebro, certo, gente? Então, assim, essa vontade louca de comer doce, aquela velha sabedoria da avó. Menina, você tá com lombriga que não para de comer, né? Aquelas vós antigas, né? Esse menino não para de comer, ele tá com uma lombriga. Então, isso já é um sinal de que existe também um comando dessa microbiota para que você consuma esses alimentos, certo? Enquanto você não der um basta nesses alimentos por um determinado tempo, né? E você ficar nessa ansiedade, porque essa palpitação também pode vir dessa ansiedade que eles te geram, certo? Essa abstinência, né? A Exato. fissura. Então, tá, eu entraria com um pouco mais de gordura, tá? E tiraria esse carboidrato aí. Porque daí você não pode chamar de carnívora se você está comendo batata e aipim, né? Deixa eu puxar mais uma. Dependendo da quantidade, não entra nem na paleo carnívora. Já não é cetogênica, já não entra nem na paleo. Deixa eu puxar aqui. Cobra, eu vou puxar uma aqui que a gente conversou na semana passada ali, falando sobre cutting, né? Eu acho que aqui entra bem. Estão perguntando sobre o cutting? Sim. Perguntaram aqui, ó, falta 3 quilos para chegar no peso que eu quero, e ela tá falando da pochete. O cutting é uma estratégia exatamente para isso aí, para o finalzinho lá, aquele fino, né? É uma estratégia de fisiculturismo, é uma estratégia de dieta, que só funciona por curto prazo, que você vai, mas é difícil você ficar lá, né, nessa questão mais baixa. Mas aí sim vale a pena você entrar num controle calórico, entre aspas, né? Num controle energético. Ou seja, você vai entrar num déficit de energia para forçar, por um período curto, aquela gordura ali dela ser queimada, tá? Mas tem que ter consciência que isso é uma estratégia avançada. É avançada. Já tem que estar no domínio da rédea ali, segurar as ondas, porque você vai tomar na cabeça, vai balançar, vai ficar com vontade de comer doce, vai ficar irritado, vai ficar com ansiedade. Não é para qualquer um. Tem um resultado, dá um resultado. No final do ano passado eu fiz. O protocolo é mais ou menos, do cutting carnívoro que eu usei, é mais ou menos assim, você faz
2, 3 ou 4 dias, dependendo da sua capacidade, de carnes mais magras, ou seja, menos gordura. Não é carne seca, tá? É carne mais magra, menos gordura, com menos gordura. E aí faz um dia para quebrar a homeostase, para não, se você ficar fazendo carne magra direto, você não aguenta. Você faz um dia para quebrar a homeostase, depois faz mais 3 ou 4 dias, ou 2, depende. A lua, por exemplo, a gente conversou na passada, ela foi fazendo decrescente. Ela começou com 4 ou 5 dias de carnes mais magras, um dia de carne gorda. Depois ela fez um outro período com 4, depois outro com 3, depois outro com 2, depois um dia sim, um dia não. Entendeu? E aí ela conseguiu realmente chegar no nível, mas a Lua, a gente estava conversando, né? A Lua é um exemplo de disciplina, né? Quer dizer, eu conheço poucas pessoas que têm a disciplina que a Lua tem. Entendeu? Eu mesmo não tenho. Eu consegui fazer o cut em um tempo, mas foi logo antes do Natal e eu senti, assim, coisas que tinha anos que eu não sentia, que era aquela fissura de comer doce, fissura com carboidrato. Entendeu? Por quê? Zerou a conta. Né? Exatamente. Cobria. O antídoto para carboidrato é gordura, gente. Qual é o antídoto para carboidrato? Gordura. Perfeito. Perfeito. Aqui, ó, ovo entra, gente. Ovo faz parte da estratégia carnívora, tá? Já tinham perguntado ali antes. Deixa eu pegar mais uma. O ovo é um bicho que tem ali dentro. Completo, né? A gente não coloca nada no ovo para o pintinho nascer. Já tem o pintinho ali, é um animal praticamente, né? Só está ainda em formação. Eu vou puxar do ovo aqui, ó. Um café da manhã somente com ovos supre a gordura necessária para bater a quantidade de gordura do dia? Eu acredito que sim. O ovo tem uma relação proteína-energia bem boa. Mas aí depende, se você depende da pergunta aqui, né? A gente tem que interpretar melhor. Se só um café da manhã já vai suprir a gordura necessária para o dia, né? Ah, para o dia? Aí não. Aí não, gente. Mas assim, ó, para um café da manhã tá perfeito. Você não precisa adicionar mais gordura. O ovo a gema do ovo já é bastante rica, tá? Ela tá perguntando se o ovo entra no cutting, cobra. O ovo entra no cutting, ó. Teve um dia, se vocês assistirem lá, tem... Vou até colocar nos meus destaques. Fiz 20 rios. Mostrei tudo que eu comi. Teve um dia que eu comi só ovos. Eu comi 15 ovos. Dos 15, acho que 7 foram sem gema. Exatamente para baixar a gordura, mas não é a gordura zerada. E outra coisa, nem eu, nem a Alessandra, nem ninguém, nem pai de santo, nem nutricionista vai saber te dizer melhor do que o seu corpo quanto de gordura você tem que comer. Gordura de fonte natural você deve comer até enjoar, até a saciedade. Você não tem que se meter na história. Você não sabe. Você não vai acertar. Quem sabe é seu organismo. Você tem que escutar ele. Você tem que aprender a escutar. Quando você comer a gordura e ela for demais, ele vai te falar. Chega. Você vai enjoar. Então é simples assim. Não se mete na gordura. Quem sabe é o corpo. Se você ficar controlando gordurinha para lá, gordurinha para cá, a probabilidade de você errar é gigantesca. Exato. A probabilidade de você comer a mais, se não for gordura processada, receitinha, é praticamente impossível, né? Porque a gente não consegue comer gordura mais da carne, tá? Do ovo, da carne. Você consegue comer de bacon, de torresmo, né? Aí sim. É isso aí. Então não se mete. De ovos aí. 2 ovos no café da manhã é pouco, então. Devo incluir carne vermelha? Depende se você vai fazer esse café da manhã, se vai ser um almoço, que você vai ficar o dia inteiro, né? Aí você inclui mais bacon ou inclui mais ovos, porque a gente não pode comparar a quantidade de proteína que tem num ovo e a quantidade de proteína que tem em um pedaço de carne, gente, tá? O ovo tem uma E outra coisa, o ovo é ovo de boi ou é ovo de frango? Porque se for ovo de frango, você está comendo um frango, né? Frango não mata fome igual o boi. Boi mata muito mais a fome. E aí é um conceito também
ridículo, óbvio, mas que as pessoas não sabem. Mas o que é fome? Fome é necessidade de nutriente, certo? Fome é necessidade de nutriente. E o que é saciedade? Entregou todos os nutrientes para o seu corpo. É simples assim. Simples assim. Aí você vai pensar, qual é a comida mais nutritiva? É a que mata mais a fome. Então o que é mais nutritivo? Uma salada ou um peixe? Um peixe. O que é mais nutritivo? Um peixe ou um porco? Um porco. O que é mais nutritivo? Um porco ou um boi? Um boi. Então qual que é o mais nutritivo? Qual o campeão? Boi. Agora o que é mais nutritivo? O que mata mais a fome? Um bife de fígado ou um bife de músculo? De fígado. Então quem é o campeão mundial de nutrição? Fígado, bovino. O ovo não é. O ovo mata bastante a fome, mas não mata tanto quanto um bife. Para você uma se carne. saciar só com ovos, você vai ter que comer mais de uma dúzia de ovos um dia inteiro. Para um dia inteiro. Porque para alcançar a quantidade de proteína, para o teu corpo se saciar e a quantidade de gordura, né? Você vai ter que comer muito. Eu já peguei aqui, ó, já puxei uma pergunta aqui sobre a meta proteica. Adoro. Vai, Cláudio. Então, a meta proteica é outra coisa. Não se mete com a meta proteica. Não se mete. Você não sabe e ninguém que te falar vai saber. Você tem que ir lá e comer até a saciedade. É isso. E aí falaram aí que tem nutricionista que fala que você tem que ter déficit calórico para emagrecer. Sempre tem que ter déficit calórico para emagrecer. A diferença é que quem vai te fazer entrar em déficit calórico não é a receita do nutricionista. Não sou eu, não é a Alessandra. É o seu organismo. Ele vai identificar que já tem nutriente, já tem energia e vai tirar a sua fome. É assim que funciona. E quando você precisar de novo, ele vai te dar fome. Você vai comer até você entregar tudo que ele precisa e ele vai tirar a sua fome. E se você tiver tecido adiposo excedente, apesar de hoje o seu corpo não conseguir ouvir, o tecido adiposo ele libera um hormônio que chama leptina, né? Que é o hormônio da saciedade. Então quem está com gordura a mais tem menos fome. Né? Exatamente porque o corpo fala, eu já tenho gordura aqui, você não precisa. Então, quem tem mais gordura vai ter mais dificuldade de comer gordura, pela lógica, né? Quando começar a escutar o corpo, perceber os sinais. E é aí que você tem que focar. Em vez de ficar focando, controlar quanto que é, foca em entender seu corpo. Como é que é a minha saciedade? Como é que é a saciedade? Ah, minha saciedade é assim. Eu sinto isso, sinto aquilo. E como é que é a minha fome de verdade? Ah, minha fome é isso, eu fico salivando, minha barriga ronca. Não é a hora de comer, ou porque viu a comida, ou porque está com desejo de comer. É fome. Essa é a fome. Então, tem que focar em identificar o que é fome e o que é saciedade. E quando a gente entra em estratégia carnívora, esses instintos voltam a funcionar. Porque o carboidrato, né, refinado principalmente, ele desregula esses instintos, que são basicamente controlados por hormônios. Né? Um lado insulina, o outro glucagon, uma grelina, o outro leptina. É uma sinfonia, né? Uma sintonia hormonal que é exatamente o contrário da síndrome metabólica, que é só insulina, só insulina, só insulina. Aí que gera um desequilíbrio no corpo, a pessoa vira, né, um balão de inflado, com diabetes, com todas as inflamações crônicas do corpo. Exatamente. Quando você equilibra esse insulina, glucagon, a proteína ela faz isso. A proteína ela estimula a insulina e depois estimula o glucagon. O carboidrato é só insulina. A gordura nenhum dos dois. E é importante. Né? A gordura... E cobra a gente frisar também, tá, pessoal? Para quem está começando a estratégia carnívora, né? Porque eu sei que tem gente nova aqui. Pessoal, no início da estratégia, não façam jejum. Vocês têm que entender o quanto vocês precisam de proteína, entendeu? Comecem a estratégia carnívora comendo muito, porque aí vocês vão estar nutrindo o seu corpo, vocês vão estar reforçando para quem tem muita gente que chega desnutrido, certo? Precisando desses aminoácidos. Então, assim, ó,
nada de ficar fazendo jejum no início da estratégia carnívora. O jejum vai começar naturalmente depois. As 2 primeiras semanas são cruciais para que você consuma bastante carne, bastante gordura, tá? Equilibre aí. Você pode utilizar ovos, você pode utilizar todos os tipos de carne, tá? Até entrou uma pergunta aqui antes, se pode usar... não consigo comer miúdos, qual carne substituir? Você não precisa necessariamente comer miúdos, tá? Você pode comer carne de porco. Carne de porco é maravilhosa, ela é rica em nutrição também, muito rica em nutrientes, em aminoácidos essenciais. Então, assim, consumam porco, consumam a carne de boi, consumam a carne de frango de vez em quando, para variar, né? Ela não se... O peixe de vez em quando. Façam... O que você falou aí por último, Cobb? Frutos do mar também é gostoso. Então, vão variando nessa composição para vocês não enjoarem, né? Então, procurem na região de vocês o que tem de opção. Não fiquem presos só, né, num tipo de carne. Até aqui tem o Roger que colocou aqui, que coloca só picanha todos os dias. Roger, pode me convidar aí que eu gosto, viu? essa alimentação aqui tá muito boa. Às vezes correr, se tem que... Estou para te dizer que se você comer picanha todos os dias, o que você vai economizar de médico, remédio e porcaria vai sair mais barato ainda do que você gasta hoje, tá? É porque você só não faz a conta. E ele perguntou aqui se tem que variar o corte. Olha, não tem que variar, tá, Roger? Existe, inclusive, uma estratégia que se chama Lion Diet, tá? Que é uma estratégia justamente para as pessoas que têm doenças autoimunes mais graves e que se utiliza somente carne de boi e de ruminantes, né? Alguns outros usam cordeiro e usa também carne de cerdo, né? Porque o pessoal nos Estados Unidos utiliza. Ruminante, né? Mas assim, ruminantes. Então não tem problema nenhum, Roger, se você comer só picanha e às vezes torresmo. Parabéns, você está no caminho certo. Certíssimo, certíssimo. E uma coisa interessante é o seguinte, foi o que a Alessandra falou lá atrás. Se a pessoa está acima do peso, provavelmente não é porque ela está supernutrida, é porque ela está subnutrida. Porque ela tem fome o tempo todo. Se ela tem fome o tempo todo, é porque ela não entrega nutrientes para o corpo, né? Então, as pessoas que ficam obesas, e isso tem tanto no Gordura Sem Medo quanto no Porquê Engordamos, esses 2 livros que são literatura básica para quem quer fazer carnívora, né? É que você engorda porque você está com fome, né? Você não está nutrindo. A partir do momento que você começa a se nutrir, você emagrece. Por isso que tem que comer direito na carnívora. Não é ficar contando caloria, não é ficar pesando o prato, não é ficar com medo de gordura. É comer mesmo, gente. E essa é a benção, tá? Quando eu fui na nutricionista da primeira vez que eu comecei a fazer low carb, que a carnívora é low carb, ela me falou que eu podia ir na churrascaria e comer à vontade. Eu saí direto da nutricionista e fui direto para a churrascaria rodízio, comi até não aguentar mais. Só que aí eu descobri uma coisa. Não sei se vocês já descobriram. O seu comer até não aguentar mais é bem pouco. Você acha que é muito, mas é bem pouco. Você não consegue comer mais de meio quilo, 700 gramas de carne. Acabou. Para ali. Acabou. Às vezes a gente fica, nossa, mas eu não corte aqui e você já não tá mais, né? E principalmente a gente começa lá naquele iniciozinho ali com o coraçãozinho, né? Com aquela, às vezes vem uma linguicinha, às vezes vem um porquinho enroladinho, aí matou. Eu já nem como essas entradinhas, eu espero. Eu adoro comer costela, né? Gosto daquela costela gorda, aquele vazio, aqui a gente tem churrasco mesmo, né? Aquele churrasco de espeto vazio, costela, é isso que eu gosto. A picanha, lógico, né? Sabe uma carne que eu tô gostando muito de comer, de churrascaria? Cupim. Sabe que eu não gosto muito, mas eu vou experimentar na próxima vez. E o cupim... me falaram que o cupim, ele não é aquele mole dele, não é só gordura, não. Ele tem bastante gordura. Mas ele tem muito colágeno. Uhum. Por isso que se você não souber fazer, ele fica borrachudo. Porque é colágeno. Então é bem nutritivo, né? Bem nutritivo. Bem
nutritivo. Deixa eu puxar uma pergunta aqui, ó, que eu... Aqui. Essa é para você, Pablo. Por favor, a dermatologista desaconselhou a carnívora. Argumentou: acaba com o colágeno da pele, que dá flacidez. Gente, não fazem ideia. A minha pele, no início da estratégia, eu apertava e ela ficava, tá? Hoje, eu não consigo mais nem apertar. E assim, ó, tem uma carnívora aí, uma amiga nossa, que ela já está há uns 4 anos a carnívora, ela disse que ela faz os botox dela e que a pessoa que faz os botox já não consegue nem enfiar a agulha mais, tá? De tão duro que tá o colágeno da pele dela. Então, isso aqui, ó, como é que Ó, procura essa nutricionista aqui, ó, que eu vou digitar aqui. Noemi Ueno. E, Nutricionista não, dermatologista. Noemi Ueno. assiste lá no canal do No YouTube. canal, isso. Fizemos com ela, tá? Sobre estratégia carnívora que ela usa para fazer skincare nos pacientes, ok? Então, assim, como é que é? É falso, hein, Cobra? Como é que o Fantástico fala? Olha aqui, ó. Olha aqui. Fake news. 47 anos, ó. Ó, Fake a news. pele. Ó a pele. Tá, gente? Então, assim, ó, fake news. E uma outra coisa que eu vou falar para vocês, tá? Quando eu fiz a minha extração do meu siso, que eu não estava na carnívora, o dentista fez assim, ó, fruf, e saiu. Pensa na dificuldade que foi agora para tirar os outros 2 dentes que eu tirei aqui, que eu vou fazer implante. O meu dentista quase morreu, porque os meus dentes, eles estão colados no osso. Então, gente, se isso não é maravilhoso, né? Tu ter dentes firmes com a carnívora, ele ficou chocado, Cobra. Ele disse que vai fazer um case, um estudo. Quer ver um negócio interessantíssimo? A Luna, minha cachorra, estava aqui, saiu. Ela comeu alguma porcaria, plástico, com os negócios com devia estar com gosto de comida, ela comeu um monte, embolou no estômago, travou no estômago. Aí ela teve que fazer uma cirurgia, cortou a barriga, tirou tipo uma manga, um caroço de manga alienígena de dentro do estômago. Meu Deus. E fechou. Aí eu conversei com o Tauan, né? Ele me ajudou, o vet carnívoro. Ela é carnívora, né? Minha cachorra é carnívora, 100% carnívora. Aí eu fiz um jejum bem longo nela, mais ou menos uns 4 ou 5 dias, um pouquinho antes da cirurgia e depois da cirurgia. Você tem que ver a cicatriz dela. Não dá para ver a cicatriz. A cicatrização foi simplesmente uma coisa assim, absurdamente perfeita. Você olha, nem parece que ela cortou a barriga. Não tem inflamação. Sumiu. Não tem inflamação. Zero. Zero. Exatamente. Zero, é outra. Então, aqui, ó, colágeno é a primeira coisa que começa a se notar na carnívora é a melhoria da tua pele. Posso falar do colágeno? Vai. Colágeno é a proteína mais biodisponível no nosso corpo. E ela é a primeira que roda quando você está desnutrido. Se você não comer proteína suficiente, o seu corpo vai usar o colágeno em primeiro lugar. Aí ele vai preferir abrir mão do tônus da sua pele, do seu cabelo, das suas unhas, em detrimento de ter que tirar tecido do coração, do pulmão, né, de algum órgão vital. Então, o primeiro que vai rodar é a pele. Então, como é que você faz para você ter proteína suficiente para todo o seu corpo, inclusive para a pele? Comendo muita proteína. Qual é a alimentação que tem muita proteína? É sem carne? Então, vou puxar aqui uma bem específica agora, Cobra. Quem é carnívoro está sempre em cetose? No acetose, porque a cetose, né, que falam, é acima, se eu não me engano, acima de 1 ou 1,5. Digamos assim, o limite teórico para falar. Você está em cetose, você está com mais de 1
ou 1,5 milimols, sei lá, não sei qual que é a medida não, mas lá no aparelhinho aparece lá 1. A gente na carnívora, a gente fica em 0,3, 0,2, 0,5. A gente não chega a 1, mas a gente está usando gordura como fonte de energia e também carboidrato que o corpo produziu daquele negócio que eu falei que tem aqui nesse livro aqui, ó. Da gliconeogênese. Não sou eu que estou inventando, ó. Fisiologia médica, tem escrito aqui com todas as letras. Chama gliconeogênese, né? Corpo, a partir de proteínas e gorduras, do glicerol, do triglicerídeo, ele produz carboidrato que a gente precisa. Então, você pode estar com glicose no sangue. Por exemplo, eu medi a glicose agora, eu tenho glicose no meu sangue. Da onde que ela veio? Sobrevive, gente. Ela veio da onde minha glicose? Acho que foi Deus que enviou para mim antes do exame, né? Aí a glicose eu absorvi pelo ar, assim, e aí eu não como glicose. Como é que eu tinha glicose? O corpo produz a partir da gordura, a partir da proteína. Entendeu? Então você pode estar. Então o corpo tem essa dança, né? Glicose, cetose. Mas, por exemplo, quando a gente entra em jejum, durante o jejum, aí a cetose sobe mais. Inclusive, eu, no meu 5º dia de jejum, minha cetose estava 5,3. Né? Você vê que normal é meio, 0,3. No meu 5º dia de jejum, em janeiro, estava 5,3. Sozinho, a necessidade de glicose. E uma coisa interessante aqui que eu vi, a Fê, eu acho que fez uma live sobre isso, sobre corpos, sobre o uso daquelas tirinhas, tá? Porque às vezes a gente entra na carnívora e a gente meio que enlouquece. Daí você quer medir cetose, você quer medir insulina, você quer medir tanto, você quer toda hora. Se você vai ficar meio louco, se você não tem conhecimento nisso, você vai ficar meio doido. Por quê? Porque, de repente, você vai ter mais corpos cetônicos sendo liberados na tua urina quando tu comer um carboidrato. Por quê? Porque tu não está usando os corpos cetônicos e eles estão indo embora. Então, a cetose vai dar lá, a tirinha de cetose vai dar com alta quantidade de corpos cetônicos, né? Então, a gente tem que saber o que está fazendo, tá? Eu nunca comprei medidor de corpos cetônicos, tá? Acho que é totalmente dispensável isso, a não ser que você seja um atleta, que nem o Alessandro Medeiros, que precisa medir se realmente está em cetose, que precisa fazer ingestão de mais corpos cetônicos para auxiliar ali na questão do rendimento dele, né? Da quantidade de energia que ele tem de corpos cetônicos para gastar numa prova. Então, essa questão da cetose, né? A gente sabe que a gente está mais tempo em cetose, mas a gente não está o tempo inteiro em cetose, né, Pablo? Acho que aí está a grande resposta. E a outra coisa é que não precisa estar em cetose para você estar usando gordura como fonte de energia. A gordura pode estar sendo transformada em carboidrato também. Você está usando a gordura. A matéria-prima é gordura, e aí você emagrece. Né? Você acessa seus estoques de gordura. Exatamente. E ela segue aqui perguntando se talvez uma cetose mais alta, que ela não conseguiu se curar totalmente da enxaqueca, né? Que seria talvez uma cetose mais. Aí sim, aí você já tem que entrar numa cetogênica terapêutica, e essa cetogênica terapêutica pode ser uma cetogênica carnívora. Né? Exato. Pode ser uma cetogênica carnívora. Você vai ter que baixar um pouco a proteína, aumentar a gordura, aí sim. Mas aí tem que ser... o doutor Marcos Moura entrou aí. Tem o Regis, né, da psiquiatria metabólica, é um que pode te ajudar com essa enxaqueca aí. Exatamente, porque os tratamentos que se fazem, tá? Para doenças psiquiátricas, epilepsia, e já estão sendo, a cetogênica já está sendo usada para vários distúrbios, né, cerebrais, né? A gente precisa manter um nível bem alto de cetose para que se mantenha, principalmente para pacientes epiléticos, né? Então, isso aí vale essa questão toda da medição dos corpos cetônicos, né? Como eu havia falado antes. Mas vale, então, Laciane, né? Oi, Laciane, eu conheço a Laciane. Saber investigar um pouquinho mais aí essa tua questão de dor de cabeça. Lembrando também da reposição dos eletrólitos, tá? Que também falta. Você pode... Existe a forma também de induzir a cetose, né? Através de tomando suplementos, né? De TCM, essas coisas também funciona bem. Corpos cetônicos exógenos. Isso aí.
Deixa eu ver se eu puxo mais alguma aqui. Eu tô deixando uma para o final aqui, mas... vamos ver aqui. Perguntaram aqui o Não nome da... gosto de- Consegue escrever aí, Cobra? Eu não sei o sobrenome dele, mas procura por Pitts. A dermatologista que a gente falou da... Já escrevi, hein? Oi? Já escrevi, Noemi Noemi Ueno. Bueno, isso, para Escrevi assistir de novo. Isso, ela tem perfil aqui no Instagram e podem assistir a live que a gente fez com ela. Eu acho Deixa eu ver. que é com Y, Noemi Ueno, acho que eu escrevi errado. Noemi com Y. Isso, Inclusive, vamos lá. ela atendeu meu filho, tá? Eu estava junto com ele na consulta. A consulta dela é top. Fala de tudo, explica direitinho. Se precisar, ela dá remédio, né? Não é... Mas só se precisar. Isso aí. Eu já estou no 4º mês de carnívoro, já posso fazer jejum todos os dias de 18 horas? Pode. O jejum, pode. O jejum, ele é natural para nós, carnívoros. Tá? O jejum, nós somos jejuadores naturais. A partir do momento que você entrega todos os nutrientes que seu corpo precisa, ele deixa de pedir. Né? Então, se você se alimenta bem, você fica mais tempo sem se alimentar naturalmente. Agora, se você quiser, com 4 meses de carnívora, e quiser desenvolver, né, sua capacidade de jejuar, eu acredito que você já está num grau que você consegue aumentar um pouquinho o seu jejum, fazer de repente um de 24. É mais, né? 4 meses dá para fazer. Dá pra fazer. Eu sou do E jejum. assim, ó, uma coisa que eu sempre falo, tá? Sobre essa questão do jejum. Você não precisa fazer jejum intermitente, na verdade, não é você fazer todos os dias um jejum de 18 ou, né, todos os dias um jejum de 12 horas ou de 18 a 16. Faça intermitência, tá? Até porque nós temos um mecanismo de antecipação que libera os hormônios da fome. Se você chegar todos os dias, almoçar todos os dias ao meio-dia, 10 para o meio-dia, você vai começar a liberar o hormônio da fome. Então, uma maneira de você dar uma driblada nisso também é você alterar esses horários, né? Um dia você faz um jejum de 18, outro você faz de 16, outro dia você faz de 12. Vai alternando isso, porque isso também ajuda muito na questão da saciedade, certo? Você não fica com aquele e o teu hormônio da fome acaba se tranquilizando. Você vai desligando esse mecanismo de antecipação, né? Então, eu utilizo muito. Tem dias que eu faço, que eu tomo café de manhã, tem outros dias que não, tem os dias que eu vou comer às 2 da tarde, outros dias eu como às 11. Então, a gente vai respeitando o teu organismo, a tua fome, né? Vai te liberando mais dessa rigidez, tá? 18 horas, 12 horas, né? 24 horas. Claro que se você vai fazer um programa de jejum, aí é diferente, mas na carnívora a gente tem que ter liberdade, né? O que você acha aí, Cobra? Com certeza. Come quando você tiver fome, até a saciedade. Entendeu? E sempre até a saciedade, na minha opinião. Sempre. Sempre. Não Pergunta aqui. esquece lanchinho, esquece beliscar. Sentou, é para comer. Eu gosto sim. E no início da estratégia, se você sentir essa necessidade do beliscar, porque óbvio que você vem já de uma compulsão, nas primeiras semanas você vai ter essa necessidade. Aí come bacon, come ovos, tenha sempre um lanchinho pronto para que você não corra o risco de pegar qualquer coisa que está lá no seu armário, né? Daquela carbolândia, que às vezes tem outras pessoas da casa que não estão fazendo dieta com você. Então, já se prepara para ter uns petiscos ali para as primeiras 2 semanas, o primeiro mês, né, Cobra? Depois você já começa a se libertar disso. Começa a dominar a fome. Eu puxei aqui a questão do diabético tipo 2, já com uso de insulina, pode fazer carnívora? Eu vou responder isso por uma resposta que o Dr. Cláudio Brasil me deu
certo, cobra. Eu questionei isso com ele sobre pacientes diabéticos, podem fazer cetogênica, podem fazer carnívora, certo? Mas o ideal é que se controle junto com o profissional de saúde, porque talvez você precise diminuir a quantidade de insulina, tá? Então, Muito provavelmente. é bom que você tenha um acompanhamento. Aí a gente tem vários profissionais, se vocês quiserem dicas, é só mandar direct para mim e para o Cobra, tá? Principalmente para quem faz o uso de insulina, certo? Para não ter uma questão mais séria. Mas a carnívora e a cetogênica só fazem bem, tá? Você vai sair desse diabetes, provavelmente. Se não tiver muito avançado. Ó, E o... isso aqui, ó, diria que deve fazer carnívora, isso aí. Exatamente, deve fazer. E aí, só que tem que tomar cuidado para não tomar insulina e não ter uma hipoglicemia, né? Então, assim, o controle, quem já controla a própria insulina, né, e a partir do que come, já dosa, que não é dependente de alguém para falar quanto que tem que ser, a pessoa já pode começar a administrar uma carnívora com acompanhamento mais distante de um médico, que é aquele negócio. Tem gente que toma conta da própria saúde, tem gente que terceiriza. Então, a pessoa que toma conta, ela pode ter o apoio de um médico e a autonomia de começar uma estratégia carnívora, não necessariamente dependendo totalmente do médico, entendeu? Sim, mas ficar atento também para esse fator aí, né? De que Exatamente. tá, né? Muito provavelmente ir bem rápido. A necessidade de insulina vai muito baixa, né? Porque a proteína estimula a necessidade de insulina é muito mais baixa do que o carboidrato. Aqui, cobra. A famosa pergunta. Estou na carnívora há 2 meses e meu colesterol aumentou. É normal? Normal, gente. O colesterol está nas alturas, tá? Não tenham medo. Temos 2 lives falando sobre colesterol, né? Uma com o Dr. Cláudio e uma com o Dr. Ciro Campos. Gente, colesterol é vida. O problema do colesterol é o que está junto com ele, né? Ele sozinho não é nada. Ele é um marcador. É um marcador que, se tiver junto com outras coisas, talvez você tenha um risco cardiovascular. Agora, o que é o maior risco cardiovascular de todos? A gente acabou de falar na pergunta anterior. Qual que é? Qual que é a doença que aumenta mais o risco cardiovascular de todas? Diabetes. Doenças Diabetes. Diabetes. E o que a gente acabou de falar antes? A carnívora leva diabetes à remissão. Então, quando você entra na carnívora, você para o carro, dá ré, manobra e volta. Você está indo na outra direção. Ah, mas meu colesterol subiu, mas você está na outra direção. Você está emagrecendo, você está diminuindo a circunferência abdominal, a gordura visceral, aumentando a sua sensibilidade à insulina, né? Parando de agredir os seus vasos sanguíneos por dentro, com excesso de glicose, pico de glicose. Então, daí, colesterol. Triglicerídeos, né? Diminui. Baixar triglicerídeos. Uma outra coisa, eu acabei de fazer a conta do meu colesterol, né? O doutor Ciro até, não sei se ele está na live, né? Ele falou que ele ficou com inveja do meu colesterol. Você faz o HD. Apesar de que teve uma relaçãozinha lá que deu no limite ali, mas, gente, colesterol não é causa de aterosclerose. Colesterol não é causa de infarto, AVC. Colesterol é um indicador de que talvez você tenha risco de ter um AVC. A causa de AVC é o que a carnívora tira da sua reta, que é carboidrato refinado, óleo vegetal. Na alimentação são esses dois. E ainda tem outros, tem cigarro, álcool e estresse. Isso aqui você tem que evitar para você não ter infarto. Gordura, carne, só vai ajudar você a não ter. Aí, ó, o doutor Marco Moura está falando, colesterol é a base de todos os nossos hormônios.
Nosso cérebro tem um monte de colesterol. Na membrana celular tem colesterol de todas as nossas células do corpo inteiro. Não faz sentido. O colesterol lá dentro daquele vaso que está inflamado, com aquelas células inflamadas, ele está lá para tapar buraco, ele está lá para salvar, ele está lá para apagar o incêndio, gente. Vocês querem ver uma coisa interessante, Cobra? Não sei se eu te falei. Nessas minhas cavitações, tinha uma bolinha de colesterol. Colesterol lá dentro, cara, tentando salvar a pátria. É isso que você acha. A culpa é do colesterol, né? Exato. Que estava lá. Está lá para tentar debelar aquela inflamação. Essa é a maior prova, gente. Então, assim, o colesterol está lá dentro das artérias para tentar apagar o fogo, apagar aquele incêndio, apagar aquela inflamação, né? Só que como ele está lá, é que nem o bombeiro na cena do crime. É a mesma coisa que você culpar o bombeiro pelo incêndio. Ele está lá para apagar o incêndio, ele não está lá, ele não foi o causador. É como se fosse assim, o colesterol é o velocímetro, entendeu? Ele é um marcador. Se você estiver indo na direção do muro, aí você tem que ficar preocupado com o seu colesterol. Mas não adianta você baixar o velocímetro. Você tem que tirar o pé do acelerador e virar o volante para o outro lado. Senão você vai bater no muro. O velocímetro, igual que se você tomar estatina, você só vai manipular o velocímetro. Vai parecer que você está mais devagar, mas não vai resolver nada. Né? Porque a causa continua. Seu pé ainda está no acelerador, você ainda está na direção do muro. Quando você vira o carro, vira para o outro lado, se o seu colesterol subir, você está acelerando para o outro lado, saindo fora do muro. Não tem perigo. Quem está na carnívora está com a velocidade alta, mas acelerando para o outro lado, na direção oposta do muro, indo para longe do muro. É mais ou menos isso. Não adianta a gente voltar o velocímetro, o odômetro do carro, o carro não fica mais novo. Não adianta voltar o relógio, o tempo do relógio, que a gente não volta no tempo. Isso aqui é um marcador. O velocímetro é um marcador, o odômetro é um marcador. O colesterol é um marcador. Ele não é causa. Não é o colesterol que causa infarto. Ele é só um marcador, porque se ele está lá, como a Alessandra falou, se tem muito colesterol no seu sangue, é sinal de que está inflamado e está cicatrizando. E essa cicatrização indica que o seu vaso está danificado. Mas não foi o cicatrizador que danificou o vaso. Foi o pico de glicose. Daquele pãozinho integral que a Nutri passou para você comer de manhã. Aquela Nutri creme cracker que te passa aveia no seu café da manhã. Tapioca. 4 porções de frutas. Tapioca. Sem glúten ia te emagrecer. Né? É isso aí. E aqui entra uma questão bem pertinente também, ó, perguntando se a low carb pode comer gordura ou melhor diminuir, né? Por ter carbo a mais na low carb. Então, a low carb já não é tão à vontade assim, apesar de ser bastante à vontade, porque é bem baixo em carboidrato, né? A low carb é baixo em carboidrato. É que as pessoas têm que entender, aprender a considerar o que é o low carb, né? Porque senão você vai estar fazendo uma soma. Aí você vai estar... A low carb, eu diria assim, que você está na beira do precipício. Tá? Porque um passo além, você já entra numa high carb. Numa high carb, você já começa a fazer soma, daí você está comendo bastante gordura animal, bastante proteína, mas você está somando com carboidrato. E qual é a prioridade de queima no organismo, de combustível? A prioridade de queima sempre carboidrato. A low carb, muita gente faz a low carb contando quantidade de carboidrato. Não é muito isso. A low carb é um conceito de que você está estimulando pouco a insulina. Então não adianta você pegar eu posto 150 gramas de carboidrato por dia, vamos supor que você está fazendo uma low carb alta. Aí você vai comer 3 bombons de chocolate na hora que você acorda. Aí já bati meu carboidrato de hoje. Aí depois não come mais. Não é assim, você estimulou a insulina. Teve um pico de glicose. A low carb não tem pico de glicose.
Se você está fazendo low carb, está tendo pico de glicose, está fazendo a low carb errada. É. A low carb, gente, é maravilhosa. Só perde para carnívora. Mas ela é muito boa. Entendeu? Low carb é top. Low carb, inclusive, é uma porta de entrada para algumas pessoas, para carnívora, de uma forma muito tranquila, tá? Muito tranquila. Tem muita gente que começa pela low carb e a carnívora e a low carb, elas são amigas. Inclusive, a pessoa que, por exemplo, hoje eu acabei de comer aqui, não falei, né? Eu comi uma farofinha low carb. Eu fiz ovo, bacon, e minha esposa tinha feito uma farofinha de farinha de amêndoa. Uhum. Delícia, botei um pouquinho. Então hoje eu passei, digamos, na low carb. Very low carb, mas low carb. Então a low carb, inclusive, é uma possibilidade de quem faz uma carnívora, que já se curou, que já está no platô, ir numa low carb, né? A carnívora não é prisão, né? Carnívora não é prisão. A gente consegue dar um passeio, a gente consegue passear até na Carbolândia, né, Alessandro? Sábado eu comi bolo. Você precisa Comi bolo de chocolate no meu aniversário. ter o seu corpo, né? A primeira coisa, se curar. Para quem precisa aqui, que precisa entrar na carnívora, eu vi questões aqui sobre endometriose, tá, gente? Sobre intestino, sobre SIBO, sobre questões intestinais. A carnívora, ela cura tudo isso, né? E óbvio que para quem tem essas doenças mais graves, doenças autoimunes, você vai ter que ter uma dieta mais restrita por um longo período, até que você faça que o teu intestino não esteja tão permeável, né? Consiga dar a volta. Aí você consegue, de vez em quando, incluir um alimento ou outro e você vai escutar o seu corpo. Porque não adianta eu, por exemplo, eu não consumo clara de ovo, porque a clara de ovo não faz bem para mim. Ela aumenta a bacteremia, ela me dá dores. Então, a gente vai identificando quais são os alimentos que você pode consumir. E aquelas escapadinhas, e muitas vezes a gente escapa com coisas que a gente também não deveria e a gente acaba pagando preço. Eu sinto direto no meu corpo. Porque quem tem doença autoimune, se você tomar assim, uma tacinha de vinho, para mim, já aumenta a fermentação, já me aumenta as dores, a minha noite já não vai ser igual. Então, assim, é o preço, né? Você acaba pagando um preço. Mas eu, desde que eu iniciei a carnívora, eu nunca saí mais do que um dia, 2 dias, num final de semana. Uma coisa é você sair e voltar, e sair, que nem o Cobra fez, é uma saidinha com um alimento, do que você atolar. Né? Essa história assim, de você atolar no carboidrato no final de semana, você está colocando 2, 3 semanas de cetogênica no lixo, né? Por quê? Porque você vai ativar aumentar a sua dopamina, você vai desequilibrar todo o seu mecanismo ali de ciclo do vício, você não vai conseguir retornar tão rápido quanto você pensa. E quando você vê, já fez uma semana fora. Aí você tem que reiniciar tudo de novo, né? Então, tem que ser mais inteligente. A gente tá... Se você vai entrar na carnívora, seja inteligente, né? Utilize o máximo do tempo a estratégia e saia, assim, naquele evento especial, né? Naquela comida especial, assim, que você sabe que é uma iguaria, não para comer comida lixo por aí, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. No bolo do aniversário, do seu aniversário, que nem eu fiz. Porque a minha cunhada fez. Ela falou, fiquei tão feliz que meu cunhadinho comeu meu bolo de chocolate, que eu não como. Pois é, ela é boleira, eu nunca como. E eu dava até sugestão para ela, pô, faz o bolo, em vez de colocar óleo de soja, coloca banha de porco. Né? Faz o bolo com banha de porco, com manteiga, vai ficar menos né? Então, você sabe que pensando, 1h40. nós já estamos aqui no limite. Eu só vou contar. No meu aniversário, Cobra, eu comprei um bolo e eu disse, eu vou comer um pedacinho. Cantaram parabéns para mim. Eu olhei pro bolo na hora, eu não comi. Esse não vou comer. Sabe? Não, o pior é que eu comi um pedaço e aí depois a minha outra cunhada veio e falou, quem come um, come dois, né? Deu mais um. Eu não comi mais um pedaço. E eu fiquei
na hora, assim, a minha vitalidade, né? Porque eu gosto da carnívora, que é a carnívora da vitalidade, que é essa clareza mental, essa energia mais ampliada. Na hora ela fez assim, ó. Vou. Eu cheguei e tava olhando assim, todo mundo meio depressivo, falando, meu aniversário, eu tô triste. O que que tá acontecendo? Eu falei, o bolo Depressão de chocolate. gato. É, E aí as pessoas não entendem às vezes isso, né? Que a gente fala, não, mas você não vai comer nem um bolinho, como se o bolo fosse trazer felicidade. Eu, quando como essas coisas, eu fico mais triste. Ou seja, eu já estou na felicidade, né? A carnívora, a gente já vive na felicidade. A gente não precisa comer um bolo para ir para a felicidade. Na verdade, a carnívora está aqui, a felicidade do bolo está aqui, e a pessoa que come bolo fica aqui. Ela precisa comer o bolo para vir até aqui e voltar. Na carnívora, a gente já fica aqui. exato. É a Por isso que dopamina não faz sentido comer o bolo. ando, Por né? isso que não faz sentido beber mais para mim. Mesma coisa. Ah, eu vou beber para ficar feliz? Não, eu fico triste. Eu já estou feliz. Eu já estou num nível de Você energia excelente. sabia, né? Porque quem carnívoro que uma dose de álcool para um carnívoro equivale a 5 doses, tá, pessoal? Então, assim, tenham isso em mente, o efeito do álcool, a duração do álcool no sangue, a quantidade de álcool no sangue ela é muito maior, tá? Isso foi medido. Então, assim, a ressaca vai ser muito maior, né? Então, cuidado com as escolhas de vocês, né? Ó, o Dr. Márcio botou meu bolo de aniversário a partir desse ano, um belo bolo de carne recheado com ovo coberto com bacon. Isso aí. Não, o meu bolo de aniversário de verdade foi eu que fritei. Foi um torresmo de rolo, assim, ó. Uh, Nossa, mas bom demais. Mas eu já tinha comido o bolo de chocolate antes, que foi onde cantou parabéns, né? eu fui para Vai uma vezinha, doutor Marcos, uma vezinha, vai, uma vez por ano. Se eu comer bolo, se eu comer duas fatias de bolo de chocolate de todos os meus aniversários, não tem problema, não. são momentos, são escolhas. Pessoal, nós estamos. Eu ainda tenho perguntas aqui, mas vai ficar para a próxima, tá? A gente está quase com 2 horas de live aqui. Vamos salvar antes que a gente não consiga, né? Porque começa a chegar em 2 horas, o Instagram já começa a nos banir. Hoje a live funcionou, né, Cobra? Finalmente uma Funciona. conexão. A gente, né? Vamos Não fala rezar. muito, não. Vamos fechar a live antes. Salvo. Muito obrigado pela presença de todos. Doutor Marcos, obrigado pela presença. Ô, Cobra, vamos chamá-lo para fazer uma live aqui, né? Já tá. Vamos. Ixi, ele topa na hora, tenho certeza. Fica o convite, né? Doutor Marcos Moura, para vir fazer uma live com a gente. E, gente, muito obrigado. Uma boa semana para todos. E para quem quiser iniciar a carnívora, entrem com tudo. Com força, né, Cobra? Se quiserem a nossa ajuda, Cobra faz mentoria, eu também faço. Estamos aqui à disposição de vocês. Beijos, gente. Terça-feira que vem a gente está aqui de novo.